Olá família, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou Wellington Santos e seja muito bem-vindo ao Libermídia Brasil, um canal específico para falar para você a respeito das Escrituras Sagradas, sobre os acontecimentos, o que a gente tem visto acontecer nos dias atuais, né? Tá complicado, tá muito difícil, isso porque tem aumentado, tem se intensificado a cada dia o número de escândalos, né? O número de pessoas que se dizem da nossa fé, mas que agora estão botando as asinhas de fora e dizendo, não, eu nunca fui do gospel, não, eu nunca fui crente, não, porque eu sou um crente, mas a igreja é muito preconceituosa. Então, muitos são os adjetivos que são usados para a igreja, aponta-se para a igreja, para que eles possam defender os seus pecados e os seus erros. É por isso que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você. Conteúdo de quê, Wellington? É o conteúdo das cartas paulinas, aqui de 1 Tessalonicenses. Nós vamos também falar sobre 2 Tessalonicenses e de antemão já peço para que você aí faça o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para que você possa ficar sabendo sempre das atualizações do canal. E por que é importante você seguir o canal e também ativar o sininho das notificações? Porque geralmente esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo da palavra de Deus, o YouTube ele não gosta muito de entregar, até porque a gente sabe, né, que eles têm um lado. E aí, quanto menos conhecimento eles despejarem para as pessoas e mais entretenimentos eles conseguirem colocar, melhor para eles. Então eu te peço, por favor, tá assistindo essa live, tá junto comigo nessa aula, né? Não mais uma live, né? Mas tá assistindo essa aula aqui, por favor, não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like, beleza, gente? E se essas aulas fazem sentido para você, comenta aqui embaixo também, compartilha para as pessoas que estão do seu lado. Bom, gente, hoje nós vamos entrar no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Eu confesso para vocês que esse capítulo aqui está cheio de conteúdos importantes, cheio de tesouros, onde você, seja um cristão que está começando agora a sua jornada na igreja, ou você que já é aquele cristão experiente, vamos ter muitos ganhos e muitos aprendizados nessa aula de hoje, beleza? Então, nós vamos falar sobre as marcas de um pastor de almas, as marcas de um pastor que ama as pessoas. Nós vimos na aula passada, né, do apóstolo Paulo como um pastor um pastor que ama as pessoas, um pastor que se dedica às ovelhas. E agora nós vamos também ver as marcas. Quais são as marcas? Qual é o legado que um pastor como o apóstolo Paulo deixa para a sua igreja? Então, vamos lá. O texto está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 ao versículo 13. Acompanha comigo aí, se você está com a sua Bíblia, e vamos à leitura. Diz assim: então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês, pois por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Olha isso, gente, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Ele está falando do quê? Ele está falando das perseguições, tá? Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E, como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar
graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite, pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Cara, que palavra, que texto extraordinário esse, é lindo, é uma dedicação, uma carta de amor àqueles que ali estavam. Então vamos ao texto de hoje, começando com Warren Wiersbe. Ele escreve que nos 2 primeiros capítulos dessa carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2, tá? O apóstolo Paulo mostrou como a igreja nasceu e como ele pastoreou aquela igreja. E agora, ele trata do passo seguinte, do processo do amadurecimento. Como a igreja deve se manter firme em sua posição em meio às tribulações. Então nós vimos aqui, qual é o panorama? Que o capítulo 1, ele está falando ali de como a igreja nasceu e depois de como ele pastoreou aquela igreja. E agora ele começa a falar sobre um processo de amadurecimento. Lembra que Deus nos permite passar pelas perseguições, nos permite passar pelas tribulações. Então, no capítulo 3, ele nos revela como a igreja se portou diante as dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, a firmeza da fé dos crentes nessa cidade de Tessalônica, é o grande foco desse capítulo, o capítulo 3. Então, 5 vezes, nos 10 primeiros versículos, Paulo fala sobre a fé dos tessalonicenses, ele fala 5 vezes sobre a fé dessa igreja, a fé desses irmãos, a fé dessa galera que estava ali passando por um período não tão maravilhoso, não tão positivo, mas eles estavam vivendo um momento onde havia uma grande oposição para que eles pudessem esfriar a sua fé e abandonar a Jesus Cristo. Então a palavra-chave é confirmar. O pensamento-chave pode ser encontrado nessa explosão de alívio de Paulo, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Amém? O autor William Hendrickson, ele ensina que esse capítulo constitui-se em uma só unidade, em que os 5 primeiros versículos, tanto quanto os restantes, se ocupam de Timóteo, o que levou Paulo a enviá-lo. Nós vimos aqui, Então, não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. É o que a gente leu. Ele envia Timóteo para aquela cidade. O conforto produzido pelo seu relatório, o relatório de Timóteo. Agora, Timóteo já voltou daí em Tessalônica e nos trouxe boas notícias. Boas notícias de quem? Boas notícias daquela igreja que se manteve firme diante as tempestades. Então, e ele conclui com um fervoroso desejo que quase chega a ser uma oração, que o próprio Senhor, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo prepare o nosso caminho para podermos estar aí com vocês, ir visitar vocês. Então, havia uma troca ali de sentimentos, de amor, de devoção, de satisfação, de alegria, de comprometimento. Aquele pastor, o apóstolo Paulo, ele amava aquelas pessoas, e as marcas desse amor, ele tinha um resultado naquela igreja, que passava pelas tribulações, que passava pela perseguição e se mantinham firmes. Perdão. Russell Norman Chaplin, ele acrescenta que esses versículos de 1 a 5 também têm um tom apologético, como quase toda a porção anterior dessa epístola. Paulo fora criticado por sua aparente falta de interesse pelos crentes tessalonicenses, por não tê-los visitado de novo. Nesse capítulo, Paulo está refutando aqueles que se tornaram críticos a ele, e ele demonstra aqui, nesse capítulo 3, todo o amor que ele possuía pela igreja.
Amém? Então, como sempre, gente, nós vamos ter críticos. Como sempre, vão se levantar opositores ao nosso posicionamento. Opositores àquilo que nós estamos fazendo, àquilo que nós acreditamos. Então, se nós já sabemos, você como igreja, já sabe que vão se levantar opositores, como nós já temos visto e acompanhado, né, acontecer no Brasil, ok, beleza. O que é mais importante nisso tudo é qual é a marca que eu deixarei para essa igreja. Amém? Qual é a marca que eu vou deixar para esses irmãos? Qual é a marca que eu vou deixar para essa família na fé? Então é importante você entender esse cenário, porque isso faz parte de todo o aglomerado agora que nós vamos estudar a respeito desse capítulo, tá bom? Então nós vamos agora destacar 2 pontos acerca da alma do apóstolo Paulo como pastor. Em primeiro lugar, o pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. Paulo saiu de Tessalônica às pressas por causa da implacável perseguição e agitação social provocada por judeus e gentios. E ele então vai para Bereia, né? Porém, seu coração de pastor ficou em Tessalônica. Tá? Ele saiu fisicamente da cidade, mas continuou velando pelas ovelhas de Cristo. O seu cuidado pastoral pelo rebanho não o deixou inativo nem acomodado. Suas emoções não paralisaram. Ele sentiu e agiu. Ou seja, Paulo foi perseguido, ele teve de sair daquela cidade, mas o coração dele estava naquela igreja. E a preocupação máxima naquele lugar era como estava a vida espiritual daqueles irmãos, como eles estavam se portando, quais eram as decisões que eles estavam tomando, né? O que eles estavam fazendo, passando pela perseguição, passando pela linha, né, da tormenta, pela linha da objeção, pela linha dos críticos, pela linha daqueles que não queriam e não torciam para o seu bem, muito pelo contrário, estavam fazendo de tudo para que eles pudessem viver as piores situações de suas vidas. Basta você estudar um pouco sobre a história da igreja, você vai perceber que muitos cristãos foram lançados em arenas, né, foram comidos por cães fila, por onça, por leopardos, por leões, por animais, eram mortos por todo tipo de peste, todo tipo de besta. Então eles acabavam se transformando num palco para aquele mundo, né? Eles não eram as estrelas, na verdade as pessoas torciam para que eles fossem ali devorados. Nós temos no caso de Nero, que incendiou uma cidade e que fez com que os cristãos se transformassem em luzeiros, né, para as ruas. Você imagina, as pessoas ali sendo queimadas iluminavam as ruas de uma cidade. Então os cristãos, eles sofreram muito, eles passaram por um grande desgaste, e quando o apóstolo Paulo deixa aquela cidade, ele se preocupa, como que aquelas pessoas vão ficar? Como que aquelas pessoas vão responder? Né? Como que elas vão se portar diante essas perseguições? Então ele envia Timóteo para saber, para dar um relatório de como é que estava aquela igreja, e ele descobre que a igreja estava vivendo muito bem, ainda passando pela tribulação, passando pela provação, né, das perseguições, eles estavam tendo uma boa resposta, porque a fé deles se mantinham firmes. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, abrir aqui uma observação, para você, que muitas vezes está passando por um processo de reforma na sua vida, onde Deus está trabalhando no seu caráter, está trabalhando nas suas emoções, e você ainda não está entendendo. E muitas vezes culpa a Deus por Deus estar fazendo com que você esteja passando por isso. O que a gente precisa entender é que nesses processos de crítica, de perseguição, né, de injustiça, Deus está provando o nosso coração e quer saber qual é a resposta que nós vamos dar. Né? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 4, o apóstolo Tiago ele diz, se falta sabedoria, né, mediante as provações, mediante aquilo que Deus tem feito você passar, peça ao Pai sabedoria. Está passando pela prova, não tem sabedoria? Peça a Deus sabedoria e Ele com alegria vos dará. Amém? Então, se o apóstolo Paulo enviasse Timóteo hoje para a tua casa, se o apóstolo Paulo enviasse Timóteo hoje para a sua casa, tá? Para saber como está a sua fé mediante as tribulações e as perseguições, qual é o relatório que Timóteo iria levar para Paulo? Pense nisso, tá? Pense nisso, porque se a tua resposta for negativa, for, pô, eu tô triste, eu tô querendo abandonar o barco, eu tô querendo abandonar tudo, tô querendo dar um fim na minha vida, calma, né? Você precisa manter-se focado, peça a direção de Deus e Deus vai
ajustando as coisas para que você possa viver assim como viu a igreja de Tessalônica. Então a primeira coisa aqui é que ele tinha uma preocupação com o estado espiritual daquela igreja. E qual é a segunda coisa aqui? O pastor é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que em si mesmo, né? Nós vimos aqui no versículo 1. Paulo se considerava mãe e pai da igreja de Tessalônica. Nós vimos isso nas aulas passadas, sim ou não? Nós vimos uma mãe amorosa e um pai exemplar. Existem as aulas aí, é só você voltar na playlist, você vai acompanhar. Se você não viu, peço que você assista. Tá? Então ele se considerava mãe e pai daquela igreja. Ele já havia demonstrado grande amor pela igreja e um profundo desejo de estar com ela. No capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 20, depois você lê aí na sua casa. Agora Paulo acrescenta que não aguenta mais ficar sem lhes enviar uma ajuda. A preocupação com o estado da igreja era semelhante a um fardo para o apóstolo Paulo, que ele não podia suportar mais. E aqui, o Hernandes Dias Lopes, ele coloca aqui esse texto para a gente, eu concordo completamente. Paulo ele não era um mercenário, nós também já falamos aqui em sala de aula, mas ele era um pastor de almas. Ele prefere o bem dos outros do que o seu bem-estar. A palavra sozinho, no versículo 1, significa abandonado. Tá? Em vez de abandonar as ovelhas igual a um pastor mercenário. João capítulo 10, versículo 12 e 13 diz assim, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, se você está vendo esses caras aí, olha, arrebanai, recebe, faz um pix, eis que eu estou vendo para você. A próxima pessoa que seguir aqui no canal, a primeira que deixar um like, eu vou trazer uma palavra de profecia para você. Esse tipo de gente, essas pessoas, guarda no que eu estou falando, que estão transformando a fé num mercado, eles não são pastores, são lobos, são raposas, tá bom? São mercenários. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas pessoas se chocam ainda pelo fato de descobrir que existem pessoas que estão ficando ricos, ficando milionários em cima da fé alheia. E acham que isso é novidade. Não, Jesus já nos alertara. Lá no Antigo Testamento nós já víamos isso com os profetas, falando a respeito dos pastores, nós temos isso em Ezequiel, falando e denunciando os pastores, Malaquias denunciando a liderança. Nós temos isso no Novo Testamento e nós não devemos nos surpreender com isso. O que precisa ser feito? É reconhecer que existem esses lobos, essas raposas, esses farsantes, que se denominam apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Eles precisam ser denunciados, eles precisam ser confrontados, mas eles não são pastores. Eles são ladrões, são, como diz a palavra, mercenários aqui, tá bom? Eles têm um preço, Eles não vivem a bondade, eles não vivem a misericórdia, eles não vivem uma vida em arrependimento, eles são do mal, são totalmente filhos do diabo e a justiça de Deus cairá sobre eles e se eles não se arrependerem, eles vão viver eternamente num lugar de sofrimento. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, ele tinha uma preocupação com o bem-estar das ovelhas. Como é que eles estavam? Como é que aquela igreja estava? Amém? Então, essa é uma das preocupações do apóstolo Paulo. Paulo era como uma vela, Ele brilhou com a mesma intensidade enquanto viveu. Além das pressões exteriores, a preocupação com todas as igrejas pesava diariamente em seu coração. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha que interessante. Olha o que esse pastor está falando. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Beleza, gente? Ok? Bom, aqui eu vou encerrar essa aula de hoje, tá bom? Essa aula de hoje. E amanhã eu vou falar sobre 3 fatos nesse capítulo que eles ressaltam o coração de Paulo como um pastor de almas. Amém? Então nós vamos continuar amanhã. Eu peço a você, se você gostou dessa aula, se você está apaixonado com os ensinamentos bíblicos, de como esse pastor de alma tem se levantado e como ele tem nos ensinado, então não esquece.
dê o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Wellington, eu queria muito poder te ajudar. Eu queria muito, de alguma forma, poder ajudar aí, porque eu sei que você paga um preço danado, separa um dia da semana, ou um dia, aliás, separa um dia da semana para fazer todas as gravações, e eu sei que isso aí, pô, demanda tempo, né? Você tem que ter a sua agenda também fora, a sua agenda exterior, mas isso é uma forma de você estar ensinando a igreja. Pô, eu queria muito ajudar, como eu faço? Aqui embaixo, ou aqui, talvez hoje, vai ter um QR Code, coloca o QR Code ali, ou clica no link aqui embaixo, e você vai ver a minha loja. Bem, eu tenho loja de camisas, de caneca. Se você quiser ajudar, compre uma camisa e seja abençoado. Presenteie alguém, né, com uma dessas camisas que eu tenho feito aí e que essas pessoas sejam abençoadas por isso. Amém? No mais, um grande abraço. Muito obrigado por você ter estado comigo aqui hoje nessa aula. Ela foi curtinha? Foi. Vou tentando fazer as aulas cada vez mais curtinhas para que a gente consiga compreender um pouco mais e fique mais fácil para você também. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.